Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Volta, General diz que a UNITA e o MPLA não são iguais. João Lourenço é criminoso, por isso protege criminosos. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Bomba! Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante, que é essencial para nós, ok, família? Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é bom essencial. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Bom! General Numa diz que a UNITA e o MPLA não são iguais. Tá a entender? Isso mesmo. Angola, crise de legitimidade no século XX. E o Jorge Eurico também vem acrescentando. João Lourenço é criminoso porque protege criminosos. Tá a entender? O presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, João Leonardo, resiste aos ventos e marés que querem pelas costas e as vozes que advogam a sua incondicional saída do cargo, que ainda ocupa devido à confiança limitada, incondicional e criminosa que goza do chefe de Estado, de nome João Lourenço, cauciona a impunidade parcial e completa de que goza o seu protegido. Tem família? Tempos difíceis requerem decisões difíceis e o que tem sido difícil para João Lourenço é fazer com que João Leonardo, o mesmo exercício que fez com Exalgina Gamboa, desfenestradas de forma humilhante do cargo de presidente do Tribunal de Contas, convidá-lo a francesa a abandonar o posto que, contra todas as expectativas, teima em ocupar, mesmo sabendo-se impreparado para desempenhar as funções que desempenha e ter hoje o seu nome mais sujo do que o pau do galinheiro. Diz o anexim portucalense que quem faz festas a galego é mais galego do que eles. Ou seja, ao proteger o João Leonardo, o presidente João Lourenço compactua com atos que compõem em causa a legalidade e transforma em cúmplice dos crimes do mesmo. Mais do que isso, desdiz que afirmou quando na tomada de posse do seu primeiro mandato que palavra menos palavra, ninguém era tão poderoso que não pode ser julgado ou que não poderia ser julgado. A poesia sobre a impunidade dita por João Lourenço já fez folia, já não faz mais. Ele tem demonstrado ser adepto, confesso, da impunidade de todos aqueles que, ao seu ver, merecem a sua benevolência, a proteção política. Ninguém em sã consciência compreende como o chefe de Estado ignora olimpicamente os relatórios que, regularmente, a Procuradoria-Geral da República faz chegar à sua mesa de trabalho com o ponto de situação de investigação dos alegados crimes praticados pelo muito contestado presidente do Tribunal Supremo Superior da Magistratura Judicial. João Lourenço deve manter estes relatórios para o fundo de uma gaveta escura de arquivo morto do Palácio da Cidade Alta, dizendo para si mesmo que manda, pode fazer o que quer e o seu pouco juízo, o país não vai parar por isso. Mais do que fazer o ponto da situação ao presidente da República, a PGR deve dar sequência ao processo crime contra João Leonardo, uma vez que apresenta os factos, atos praticados pelo agente de crime e os integra nos tipos de crime legalmente definidos. São crimes públicos que não devem ficar impunes. Os magistrados do Ministério Público devem trabalhar com base na sua consciência e na lei e não esperar a luz verde do titular do Poder Executivo para agir. Neste plano, é preocupante a postura do PGR. Aos 27 dias de maio do ano em curso, se calhar inibidiada com ares puros da capital do Planalto Central, o Huambo, onde realizou a sua última Assembleia Geral, a Ordem dos Advogados de Angola fez uma cena de macho, bateu ao peito e prometeu dar início a um competente procedimento legal para afastar o cargo o presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura. Garantiu, mas até aqui não deu mais nota pública sobre o assunto. Público e factual é que João Leonardo continua estúpida e tranquilamente a prestar os seus serviços ao Estado, desacreditando a justiça e os seus atores com destaque para os magistrados judiciais, sem que ninguém faça nada, sem que ninguém o pare. Caso para dizer, a longevidade dos maus é como se fosse um prêmio injusto, porque se traduz na impunidade e na perduração da maldade. Pois é.
Ainda o Clube Capa também traz aqui os dizeres do general Kamalata Numa, né? Dizendo que o MPLA e a UNITA não são iguais. Né? Gentio, feminino é gentia, designa ou não judeu israelita e deriva do termo latino gens, significado de clã ou grupo de famílias. Os tradutores cristãos da Bíblia usaram esta palavra para designar coletivamente os povos e nações distintos do povo israelitas, né? Vamos já ver aqui a matéria completa, ok? Gentio foi especialmente importante em relatos sobre a história do cristianismo, também para designar os povos europeus que, gradualmente, se converteram à nova religião, sob a influência do apóstolo Paulo de Tarso e outros. Em tempos recentes, o termo gentio deixou de ser bem visto, preferindo-se, muitas vezes, usar a expressão não-judeu como substituto. Para que um homem gentio, não descendente de Abraão, pudesse ser incluído como parte do povo judeu, devia, antes de tudo, aceitar ser circuncidado. Uma vez circuncidado, ficava autorizado a ser considerado igual a qualquer nacional, com os mesmos direitos e obrigações que todos os demais israelitas. Mas ser circuncidado não significava converter-se em um israelita, simplesmente ficava autorizado a ser tomado como um gentio, aceite por Elohim, Deus, para participar de todas as bênçãos e obrigações da aliança. Urias, o hitita, é um exemplo de que os estrangeiros em Israel sempre eram estrangeiros, mesmo recebendo os mesmos direitos e obrigações contidas na lei de Elohim. Gentio basicamente significava estrangeiros, não judeus. Tanto que historicamente os judeus passaram a utilizar ela também para cristãos e muçulmanos, mesmo estes sendo seguidores de religiões monoteístas derivadas do judaísmo, e no Wikipédia. Com a chegada dos colonos portugueses à África, o termo gentio perdeu sua interpretação inicial e passou a servir interesses de dominação colonial com o agressor político, econômico, social e cultural a ser civilizador e o agredido política, econômica, social e culturalmente a ser gentio. Em 1975, libertada Angola do jugo colonial português, pensava-se que a partir desse passo de soberania fundamental iniciar-se-ia o processo de unificação do mosaico multinacional e multirracional angolano. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. O MPLA, alinhando-se aos portugueses pelo Acordo de Argel, buscou outra saída que privilegiou processos ilegítimos e ilegais, em relação aos acordos de Alvor, de em nome do seu Comitê Central declarar a independência de Angola, institucionalizar a República Popular de Angola com uma lei constitucional e uma doutrina política que prosseguiu com a estigmatização colonial da sociedade, das nações, das famílias, da FMLA, da UNITA e dos adeptos de Nuto Alves. Pior ainda, desta vez não era membro do MPLA quem quisesse, mas quem merecia. Como no tempo colonial de uns serem assimilados e outros de indígenas, na República Popular de Angola ou um pouco antes, os dirigentes e membros da FMLA e da UNITA eram tratados de antropófagos, de hominídeos com caudas, os nitistas de gentios sem berço e o povo a quem usurparam a soberania era visto como um corpo amorfo sem direitos de eleger e ser eleito. Quando na antiguidade gentio era o estrangeiro aquele que não professava a lei de Elohim, no passado colonial e no presente, com o poder da arma colonial e dos cubanos, gentio passou a ser o agredido que também já tinha o seu Deus, Zambi, Suku, e uma cultura com poder que derrotou o colonialismo, com poder que tem permitido sobreviver e enfrentar a erradicação do neocolonialismo. A substituição dessa cultura que sobreviveu ao lado da cultura colonial pela cultura forjada na República Popular de Angola, faz do país a imagem que temos hoje. Foi à força dessa cultura africana em geral e de Angola em particular que, pelos acordos de Bicesse, se conseguiu repor a verdade política da soberania roubada pelo MPLA em 1975. Ser reconquistada e passar para o verdadeiro soberano o povo que agora a exerce através do sufrágio universal, livre,
igual, direto, secreto e periódico, do referendo e das demais formas estabelecidas pela Constituição, nomeadamente para a escolha dos seus representantes, apesar dos processos eleitorais para aceder ao exercício do poder político continuarem a ser ilegítimos e ilegais. A partir daqui tudo despertou. Afinal, olhando para os factos, o verdadeiro gentio, o atual continuador da missão portuguesa em Angola, ficou destapado. Agora, ele é visível a olho nu através de seus atos de ladruagem descarada. Ele é percebido através da voracidade em dilapidar o erário. Ele é detetável pela forma dos olhos esbugalhados e assustados diante das riquezas do país, pela forma como usa e abusa dos dinheiros públicos com a compra de carros top de gama, relógios especiais, ouro até nos dentes, roupas e sapatos caríssimos, barcos, aviões, casas, etc. Sem a legitimidade, o atual e verdadeiro gentio em Angola agarra-se ao poder, exercendo-o com apoio de forças mercenárias estrangeiras do tipo Wagner, aqui substituídas por cubanos que ainda hoje se escondem no fardamento da PIR para atacar as manifestações. Estes mercenários não falam português nem outra língua nacional. Eles falam espanhol. Este gentio especializou-se na mentira e no uso descomunal da força para reprimir o povo. Na manipulação da opinião pública para se acreditar que a UNITA é igual ao MPLA no caso dos subsídios legais para os deputados no início das legislaturas, aproveitando-se da distração dos deputados da UNITA, o gentio lançou a casca de banana que foi pisada e com consequências conhecidas apesar do Sr. Presidente da UNITA Adalberto Costa Júnior ter sido persistente em alertar o partido e, sobretudo os quadros mais jovens quanto ao respeito dos princípios, sendo neste caso o princípio de ter sempre razão com o povo e nunca contra o povo. As cascas de banana vão continuar a ser lançadas com a finalidade de criar dúvidas no povo como, por exemplo, a razão que levou o presidente da UNITA a ter de mudar de casa, quando tem sido prática da direção do partido em decidir como dar dignidade ao seu presidente. Isso foi feito no tempo de Lucamba Gato nas vestes de coordenador da Comissão de Gestão e Isaías Samaculva como presidente da UNITA. A casca de banana vai continuar a ser lançada através de inventonas para serem atribuídas à UNITA. Já no passado e no tempo do ex-presidente GES muitas dessas inventonas foram feitas para se implicar a UNITA. Alguns membros da UNITA e a Cefala foram parar as cadeias e de onde saíram e com documentos de soltura sem nunca se provar da razão da sua prisão. As denúncias feitas pela UNITA a estas inventonas foram públicas. Agora, estamos a antecipar o pior que está a ser preparado por aqueles que têm as mãos e os fatos manchados de sangue na vã estratégia da manutenção do poder. Neste momento, antigos combatentes e veteranos da pátria da UNITA estão a ser cooptados para mais uma inventona. Uma parte significativa já recebeu o fardamento militar. Semanalmente, estes, por 2 vezes, fazem formatura na área dos quartéis. A esses antigos combatentes e veteranos da pátria é exigido tratar a declaração de desmobilização no secretariado dos antigos combatentes veteranos da pátria da UNITA e assinada por seu secretário Abílio J. Acamalata Numa. Temos provas. Por isso, pedimos que o mundo acompanhe com atenção este desespero do MPLA que no tempo de JLO vai ser obrigado, democraticamente, a fazer a alternância de poder. Por isso, os patriotas no seio do MPLA devem se organizar para participarem desta missão de salvação de Angola da catástrofe política, social, económica e cultural atual. Os patriotas no seio do MPLA devem se aproximar e fazer parte do projeto de transição de regime. Não se assustem com o uivar dos lobos ferozes no seio do boreal político do MPLA que passam por cima do artigo 129º, destituição do Presidente da República, da Constituição da República de Angola.
Os patriotas no seio do MPLA devem apoiar o impingimento legítimo e legal contra João Manuel Gonçalves Lourenço. Assim, os patriotas no seio do MPLA estarão a corrigir os erros do passado, defendendo os interesses do povo angolano verdadeiro soberano da República de Angola como Estado democrático de direito. É na Assembleia Nacional, não na arrogância de comunicados, onde o boreal político do MPLA vai defender João Manuel Gonçalves Lourenço através do voto livre, igual, direto, secreto e sem aquelas manobras da CNE de braço levantado ou de condicionar o deputado do MPLA em tirar a fotografia do seu voto para apresentar aos chefes do boreal político. Nós da UNITA, quando nos anularam o 13 Congresso Ordinário legítima e legalmente realizado, foi nas instituições deste país onde nos defendemos. O MPLA não está acima de nenhum partido político em Angola de acordo com o artigo 17º da CRA. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações para todo vídeo, comenta porque estamos notícia. Você não sabe para nós. E tem notícia. A nossa campanha para aprender a família neta, a família de Ilha continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Escreva suas opiniões, que é muito importante. E até um vídeo do próximo vídeo MSTV. Até ver que chega até você. Até ver que não baixa lá, semana aí.